Olá, este é o Poder Entrevista. Meu nome é Felipe Salgado, eu sou repórter do Poder 360 e estou aqui com Felipe Reis, sócio do escritório Malar de Advogados e secretário-geral do Instituto Pensar Energia. Felipe, muito obrigado por conceder essa entrevista. Obrigado você, Felipe, e a todos do Poder 360. Felipe, eu quero começar perguntando a você algo que você disse na sua apresentação, na mediação do primeiro painel do evento de hoje, sobre como a incidência do imposto seletivo sobre petróleo e gás pode afetar a atratividade dos leilões da Agência Nacional de Petróleo. Obrigado, Felipe. Isso, inclusive, é um dado que foi reportado pelo Ministério de Minas e Energia, uma nota técnica encaminhada ao Ministério da Fazenda, alertando sobre os perigos do imposto seletivo na indústria de petróleo e gás. Isso porque assim, a indústria de petróleo e gás precisa de no mínimo 5 anos, né, para você ter um período de maturação dos seus projetos. Então, são projetos de longo prazo que requer muito investimento em bens de capitais e, obviamente, a questão da previsibilidade é indispensável nesse tipo de projetos. O estudo do professor José Roberto Afonso indicou que o imposto seletivo vai reduzir a taxa interna de retorno dos projetos de petróleo e gás no Brasil em 0,35 pontos. É muita coisa comparado com as oportunidades internacionais de exploração de petróleo e gás. Aliado com toda uma política de reduzir debêntures incentivadas para o setor de petróleo e gás, a dificuldade de licenciamento ambiental, isso certamente vai prejudicar sim a expectativa dos próximos leilões da ANP de exploração de petróleo e gás. E quanto às exportações de petróleo? A Petrobras exporta muito petróleo, né? Tanto para a Ásia, depois da guerra da Ucrânia, até para a Europa, né? Como é que isso pode afetar a Petrobras, a maior empresa brasileira? Afeta a Petrobras, mas afeta também a nossa segurança e soberania energética, né? Então, assim, a gente fala muito de Petrobras no setor de petróleo e gás, mas a gente tem que lembrar que nós temos outras operadoras de petróleo e de gás, que são as chamadas independentes, que são aquelas que atuam em campos maduros, marginais, que compraram ativos da Petrobras, que a Petrobras não tinha tanto interesse, né, em fazer os investimentos. Essas empresas adquiriram esses ativos, estão investindo, e boa parte do modelo de negócio dessas empresas é para exportar. Assim como a Petrobras exporta parte da sua produção, essas empresas também exportam porque a dificuldade de ter acesso às infraestruturas de refino praticamente coloca o mercado internacional como a principal rota de comercialização do petróleo e do gás que são produzidos por essa empresa, especialmente petróleo. O imposto seletivo sobre exportação vai afetar, assim, sobremaneira essas empresas ao ponto de elas perderem competitividade internacional, porque realmente é um mercado que ele é atrelado ao preço do Brent, então não tem margem para negociação. E, obviamente, vai prejudicar a nossa balança comercial. O petróleo já chegou a ser o primeiro item na balança comercial brasileira. E quando você cria um imposto sobre exportações, mesmo que a Constituição assegure que o imposto seletivo não vai incidir sobre exportações, é uma sinalização ruim para essas empresas investirem na produção de petróleo. Então, certamente vai prejudicar a Petrobras, vai prejudicar a nossa balança comercial, vai prejudicar especialmente as empresas independentes que atuam em campos maduros e marginais. Você mencionou as empresas independentes que adquiriram campos maduros da Petrobras. A Petrobras fez um movimento de desinvestimento. Ela já não tinha mais interesse econômico naqueles campos. Ela queria concentrar, focar os seus investimentos no pré-sal, onde ela tem uma taxa de retorno maior. E esses campos maduros, cuja a produção já atingiu um pico em determinada época, ela foi passada. Esses campos foram passados para operadores independentes que são especializados na revitalização de reservatórios para aumentar a produção de petróleo desses ativos. Como é que esse imposto seletivo ele vai espremer ainda mais essa margem, né, de retorno desses operadores independentes que já têm margens de retorno muito pequenas, né? Os custos sobem muito para ter um retorno muito pequeno. Perfeito, perfeito, Felipe. O custo é pequeno e a contribuição desses atores é grande. Então, assim, tanto que você tem políticas específicas voltadas para campos maduros e marginais, como o Promar, e outros programas de royalties que sejam adequados ao perfil, né, de produção desses campos maduros e marginais, mas o imposto seletivo não tem nenhum tipo de diferenciação. E ele vai incidir da mesma forma de um campo, né, que tem um nível de retorno maior,
do que para esses campos maduros marginais que têm uma margem muito superior, apesar de sua importância local, especialmente a título de royalties. Então, por isso que a gente defende de que o imposto seletivo tem que ser regulatório, ele não é um imposto de arrecadação. Se ele é um imposto regulatório, ele tem que ter critérios que distinguem os atores conforme as suas particularidades. Campos maduros marginais são campos que têm que ser incentivados, tem que ter política de promoção para você aumentar a produção, revitalizar e, de alguma maneira, atrair investimento. Caso contrário, esses campos não vão ter viabilidade econômica e os impactos ambientais vão ser piores do que se você não tivesse feito a revitalização do campo. Então, tem até esse contrassenso. O imposto seletivo é para preservar o meio ambiente, a gente precisa preservar os campos maduros marginais. Caso contrário, a gente vai ter um impacto ambiental que é de difícil reversão em razão, né, de todo um programa energético que realmente prejudica esse tipo de campo que o Brasil sempre adotou e parece que está querendo um caminho contrário. Você acha possível, por exemplo, operadores independentes que adquiriram campos maduros da Petrobras, diante da incidência do imposto seletivo e da falta de atratividade, devolverem esses ativos à ANP por falta de viabilidade econômica de continuar explorando esses ativos? Certamente, se for aprovado a reforma tributária, isso vai ser um debate, né? Porque isso vai afetar a métrica de custos desses campos, desses projetos, e pode ter algum tipo de debate em relação aos impactos sobre o planejamento que as empresas fizeram. Certamente, cada empresa tem o seu planejamento, tem a sua matriz de custo, mas esse custo do imposto seletivo pode prejudicar, sim, a viabilidade de alguns projetos, de alguns campos e reduzir os investimentos do setor. E causa também insegurança jurídica, né? Porque essas empresas, quando adquiriram esses ativos, lá na frente não imaginavam que a taxa de retorno pudesse ser reduzida em função de uma mudança tributária, né? Perfeito. A gente tem uma insegurança jurídica em razão da mudança das regras do jogo, mas também tem uma insegurança jurídica porque hoje tem lá a previsão pelo PLP 68 de 2024, se for aprovado como foi apresentado substitutivo do grupo de trabalho, a gente não sabe quais serão as regras do imposto seletivo. Isso tudo vai ser definido no regulamento interno que vai ser elaborado pela Receita Federal do Brasil. Então a gente volta para aquela prática de que ficar criando normas infralegais de matéria tributária, obrigações acessórias ao pagamento do imposto que gerem insegurança jurídica, porque é muito poder na mão do fisco. E é sempre uma pauta que a reforma tributária visou equalizar, que é o quê? Trazer segurança, previsibilidade e simplificação do pagamento de impostos. O imposto seletivo, por exemplo, tem lá uma hipótese de que ele vai incidir ainda que seja uma transferência não onerosa. Ou seja, o produtor de petróleo e gás nem vendeu ainda e já vai ter a incidência do imposto seletivo. Vamos imaginar que ele utilize o gás dentro da sua produção de petróleo. Tem lá uma previsão de que se o produto for consumido pelo próprio produtor, vai ter imposto seletivo. E na primeira comercialização. Então, eu tenho 3 possibilidades que a gente chama de fatos geradores, que apesar de a gente defender de que só pode incidir uma única vez, quem vai definir isso é a Receita Federal. E o histórico da Receita Federal é um histórico de interpretações que são mais voltados para fins de arrecadação. E a gente vai ficar eternamente com essa briga contribuinte e fisco, que vai prejudicar novamente a segurança jurídica e a previsibilidade do pagamento de impostos. Então, a gente precisa corrigir o texto até nesse ponto. Acho que a gente precisa impedir que o imposto seletivo incida sobre o petróleo e gás, mas também que o imposto seletivo ele não seja objeto de insegurança jurídica na sua incidência. Agora, sobre o gás natural, combustível da transição, assim chamado, né? Desde 2016, a gente teve todo um movimento, tanto do Executivo quanto do Poder Legislativo, para aumentar a oferta desse insumo e disponibilizar um gás mais competitivo para a indústria, para os consumidores de forma geral. A gente teve o gás para crescer na época do governo Temer, depois veio o gás para empregar, e agora a gente tem aí o imposto seletivo sobre o gás. Não é uma contradição estimular essa oferta do gás e agora taxar esse combustível? É uma incoerência, uma contradição, é um sinal do quanto que realmente a política tributária está se afastando do planejamento energético. E a questão do aumento, né, da produção e do consumo do gás natural não é uma política de governo, é uma política de Estado.
né? Nós temos uma lei, a lei, né, da nova lei do gás, que é muito clara de que a gente precisa incentivar a produção e comercialização e consumo de gás. E o imposto seletivo ele é voltado para quê? Para desestimular consumo. Então, se eu estou incidindo imposto seletivo sobre um produto, sobre um serviço, é porque eu quero desestimular esse consumo. Por exemplo, bebidas alcoólicas, cigarros, até a questão das bets também. Então, assim, são produtos e serviços que realmente você tem elementos científicos que causam mal à saúde do meio ambiente, logo eu quero desincentivar. O gás natural, se eu tenho um programa que é de Estado, se eu tenho uma lei que determina medidas para aumentar a sua produção e o seu consumo, qual o sentido de eu criar um imposto para desincentivar o consumo do gás natural? Então, essa incoerência, essa contradição que você bem colocou, realmente ela reflete na importância de a gente alinhar a política energética à política tributária. Caso contrário, vai ficar sempre dependendo, né, de remendos no nosso sistema tributário para que a política energética possa ser viabilizada. E se a gente está no momento de reforma tributária, não há momento mais adequado do que esse, da gente preservar os atributos do gás natural como combustível na transição energética. E sem jamais esquecer de que a produção de petróleo e gás natural no Brasil, ela é muito mais sustentável e ela tem menos impacto do que no resto do mundo. É bom para o mundo que o Brasil produza petróleo e gás. O nosso nível de emissão é abaixo da média mundial. O nível de emissão das atividades de exploração em petróleo e gás no Brasil representa 1% do total de emissões. Então é bom para o mundo, é bom para as medidas de redução de emissões, de que o Brasil seja um produtor de gás natural e de petróleo, porque isso faz com que o consumo, né, de fontes fósseis tenha origem, né, em produções que são mais eficientes. Então você está dizendo que, de certa forma, o petróleo do pré-sal, por exemplo, que é um petróleo com um teor de emissões muito abaixo da média mundial, se a gente incide um imposto seletivo sobre esse petróleo, esse imposto é ruim para o mundo, porque o petróleo brasileiro, do ponto de vista ambiental, ele é competitivo em relação aos outros tipos de petróleo ofertados globalmente, né? Exatamente. Então, assim, o Brasil, do ponto de vista de compromissos ambientais, ele não pode colocar o petróleo e gás como um adversário, como, né, um elemento no qual se opõe a esses compromissos ambientais. Pelo contrário, é importante que o Brasil incentive e promova esse tipo de atividade, especialmente considerando até um estudo recente da EPE, né? Esses dados são do estudo da EPE, é importante citar a fonte, que mostra o quanto que o consumidor brasileiro, o cidadão brasileiro, ele, em termos de fonte, né, de fonte de energia, ele é muito mais limpo em relação a qualquer outro consumidor de energia no mundo. Consumidor per capita, por assim dizer. Consumidor per capita. Então, a gente precisa seguir essa nossa matriz energética limpa, respeitar as nossas vocações, o nosso potencial de ser produtor de recursos naturais de maneira sustentável e eficiente, porque isso realmente coloca o Brasil na liderança, né, dessa pauta de debates sobre mudanças climáticas, sobre reduções de emissões. Na verdade, o que está sendo tributado é a vocação brasileira, né? O minério de ferro, o petróleo. Estão tributando a nossa balança comercial, exatamente. Felipe, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Felipe, Poder 360, à disposição. Agradeço também aos web espectadores que acompanharam esta entrevista no Poder 360. Muito obrigado. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.